Salve, salve, Alan. Pois é, semana movimentada, né? Muito em função também do extracampo e de toda essa situação que aconteceu lá em Belo Horizonte, teve desdobramento, e na qual, pelo menos na minha opinião, a gente pode criticar o futebol do Flamengo, o departamento de futebol, por permitir que a coisa chegue nesse ponto, né? Quando você percebe que algo já vinha ali acontecendo. Mas a condução do episódio em si, a partir do momento em que, de maneira absolutamente imbecil, eu diria, o senhor Pablo Fernandes agrediu o atleta, o Pedro, dali para frente, acho que a diretoria fez tudo muito bem feito, administrou a crise de maneira correta. A mesma diretoria que, quando houve o maior desastre da história do clube, com a morte dos 10 garotos no Ninho do Urubu, no dia 8 de fevereiro de 2019, silenciou. Né? O presidente nunca deu uma entrevista sobre isso, não falou nada. O ex-presidente também, quando deu entrevistas, foi assim, um desastre. Né? Assim, deu entrevistas horríveis sobre isso, falou coisas que eu não consigo entender. Aliás, ninguém até hoje foi punido, né? Ninguém foi punido. Como a nossa sociedade é uma sociedade marcada por pulhas, né? Os pulhas clubistas ainda falam, paguem as famílias. As famílias foram pagas. Uma não fez acordo, e não tem dinheiro no mundo que resolva aquela questão. Né? A questão é a falta de justiça. Justiça, né? Alguém tem que pagar por isso, ou ninguém foi culpado. Essa deveria ser a nossa discussão da nossa sociedade. Isso ninguém fala, poucos falam, né? Justiça, porque não adianta pagar. Né? Fizeram acordo, pagaram, ok, mas alguém tem que ser responsabilizado por aquilo, ou então a justiça tem que dizer, ninguém foi responsável, foi uma fatalidade, e a gente vai concordar ou não com isso. Eu, sinceramente, não consigo entender. Então, a diretoria do Flamengo já agiu de forma muito equivocada, para dizer o mínimo, em determinados momentos, e eu critico duramente, até hoje vou criticar, mas nesse episódio, no domingo mesmo, achei que, até questionei, mas não vão se manifestar? Depois, conversando com advogados, tudo, tentando entender melhor, todos com os quais conversei falaram, cara, a melhor coisa nessa hora é não falar realmente nada, não emitir uma nota e administrar a crise, porque você não sabe o que vai acontecer e você pode, às vezes, numa declaração pública oficial, até se complicar. E como o ato não foi um ato do clube, foi um ato do indivíduo, né, que o clube tinha sob contrato, mesmo que indiretamente, na equipe do técnico, essa foi a conduta correta. E, de fato, depois analisando, vendo, acho que foi a conduta correta que o Flamengo tinha que fazer, diante de uma situação que, assim, eu sempre gosto de me colocar no lugar do dirigente nessas horas. Em 2014, eu estava lá na Arena do Grêmio, transmitindo o jogo, quando o goleiro Aranha foi chamado de macaco por uma meia dúzia de torcedores gremistas. E aí muita gente pediu punição ao clube, o clube foi eliminado da Copa do Brasil, eu sempre fui contra. No dia eu falei que era contra, e adiante continuo achando. Por quê? Eu entendo que se eu fosse o presidente do Grêmio, de que maneira eu poderia impedir que aqueles 6 elementos, ou 7, sei lá, em torno disso, né, que não era tanta gente, comprassem ingressos e fizessem aquilo? Como é que eu poderia evitar aquilo? Eu sempre penso assim, o que eu poderia fazer? Conclusão que eu chego, nada. O cara compra o ingresso, entra no estádio, eu não sei o que ele vai fazer. Aqui em São Paulo, tem muito tempo, isso tem quase 20 anos, uma vez um cara entrou no cinema e matou algumas pessoas. Uma sessão de cinema à noite. Cinema até meio vazio, shopping Morumbi. O maluco entrou lá e matou as pessoas. Aí você fala, pô, o que o cinema não poderia fazer? Bem, poderia ter que ter um detector de metais? Pode ser, mas nenhum cinema tinha detector de metais. Então, o cara cometeu um crime. Até que ponto o cinema foi culpado, ou aquilo foi um reflexo da doença da nossa sociedade? Enfim, complexo, né? Eu vejo como algo parecido. Como é que eu posso evitar que o cara faça isso? Então, eu acho que a punição tem que existir dura ao indivíduo. E ainda acho isso, a não ser que o clube seja conivente ou apoie. Um exemplo, Vinícius Júnior e Valência. O clube tentou tapar o sol com a peneira, tentou contra-argumentar que não houve racismo, tentou proteger aqueles canalhas torcedores que xingavam o Vinícius de macaco e coisas outras com essa mesma conotação. Então o Valência foi conivente. O Valência merecia punição. Agora, o Grêmio, se o Grêmio não foi conivente e ajudou a identificar os torcedores que foram depois até levados à polícia e tudo mais, eu achava que o Grêmio não pode fazer nada ali. Vai fazer o quê? Antes, como é que você vai prevenir isso? Você pode pedir, pode fazer campanha. Ontem o River Plate fez campanha lá e tal, porque foi punido pela Conmebol, e eu vi relatos ali de torcedores do Inter de que teve um outro babaca lá que xingou de forma racista os torcedores brasileiros. Tem que achar os caras e punir os caras. O que 80 e tantas mil pessoas no estádio, como é que você pode controlar essas pessoas? Então, eu sou sempre favorável à punição ao indivíduo
E se o clube for conivente, omisso, leniente, aí ele paga junto. A pena que tiver que pagar. Nesse caso, eu entendo que o Flamengo tinha um profissional contratado no ambiente de trabalho dele, que era o vestiário, ele tinha que estar ali, ele não era um invasor, ele não era um intruso, e ele fez uma coisa que não tem sentido. Ele tinha até razão na discussão, tudo indica, né? Pelo que a gente sabe, coberto de razão, pegou a razão, jogou toda no lixo ao dar um murro na cara do jogador, que estava errado, e está errado por se recusar a se aquecer. É mais ou menos o seguinte, para mim, essa responsabilidade do clube nós somos atletas de um clube, estamos treinando aqui no CT. Aí entra a torcida organizada, o torcedor não organizado, entram torcedores e nos ameaçam fisicamente, se bobear, estamos tomando tapa na orelha. Aí o clube é responsável, porque eu estou no meu local de trabalho e esses caras são invasores. Eles não foram chamados. Ou será que foram, né? A gente nunca sabe nessas horas, né? Se foram chamados ou não. Mas eles não deveriam estar ali. No caso, o Pablo Fernandes deveria estar no vestiário porque ele fazia parte da comissão técnica. Então foi uma atitude individual, inaceitável, punida imediatamente pelo clube. No domingo à noite, isso é importante falar, na reunião do Marcos Braz, Bruno Spindel e o integrante do Conselho de Futebol, Diogo Lemos, com o atleta, com o técnico, Jorge Sampaoli, de cara foi falado para ele. A primeira coisa que falaram para ele foi a seguinte: olha, o Pablo Fernandes está fora. Isso aqui não vai ser negociado. Tá? Não estamos aqui para negociar isso. Ele está fora. Vamos discutir a sua situação. Ou seja, como o Sampaoli fez uma nota no Instagram muito infeliz antes da reunião, quase colocando o Pedro, o agressor e o agredido, Pedro e Pablo, no mesmo patamar, o Flamengo já avisou para ele, ó, isso não está na pauta. Não vamos discutir aqui a possibilidade de segunda chance para o Pablo, ele está fora. Vamos discutir a sua situação. Você se sente à vontade para ficar, você quer ficar. Eu até usei a expressão que ele foi convencido, por quê? Foi um convencimento. Ele poderia querer ir embora, não com raiva do Flamengo, ele sabia que o Flamengo não tinha culpa. A culpa foi do cara que ele levou para o Flamengo, que fez a bobagem, mas ele poderia não se sentir à vontade. Cara, ele poderia dizer, olha, como é que eu vou trabalhar com esses jogadores se o profissional que eu trouxe deu um soco na cara de um deles? Eu não consigo ficar aqui, eu vou embora. Ele poderia dizer isso, né? E aí o Flamengo convenceu ele, cara, você não teve culpa. A culpa foi do Pablo, ele está sendo afastado. Então, o trabalho tem andamento. Você tem chance de ser campeão. O Flamengo vai começar tudo de novo contra o técnico. Você vai largar essa oportunidade por conta de uma atitude intempestiva de alguém que você não tem como controlar os atos daquela pessoa. Você não poderia imaginar que ele ia fazer aquilo. E aí ele resolveu ficar. Aliás, até dessa questão do passado do Pablo, eu acho que tem uma forçada de barra quando tentam comparar a agressão absurda do Pedro com o caso do torcedor. O torcedor foi diferente. Embora a agressão te nunca defenda a violência, obviamente, não estou aqui para falar que tem que bater em ninguém, não estou dizendo isso, mas, para quem não viu a imagem, os torcedores do Nice estão invadindo o campo no jogo contra o Olympique de Marseille. A comissão técnica, os jogadores do time comandado pelo São Paulo e o Olympique estavam em campo e os caras estão indo para cima deles. Aí um deles vem na direção lá do pessoal do Olympique e o Pablo acerta um soco na cara do sujeito. O cara é bom de soco, pelo jeito, né? Que derruba o cara na hora, o cara cai. Então, é uma situação, a gente não concorda, mas é diferente. O cara tem a mesma coisa que o jogador está no CT, né, que eu citei há pouco, entra um torcedor lá para ameaçar, se aproxima do jogador, o jogador dá um soco na cara. Você fala, pô, batendo no torcedor. O cara está lá ameaçando o cara. É uma reação que você pode até entender quase como uma legítima defesa. Até se fosse levar para um tribunal, o advogado vai dizer isso. Não, mas o cara está trabalhando. O outro entrou lá e... Imagina, alguém entra no banco e ameaça dar um soco na cara do caixa. O caixa tem uma reação ali instantânea para se defender e larga a mão na cara do cliente. Bateu no cliente. O cara subiu do balcão para bater no caixa. O caixa reagiu. Tem testemunha. Ou seja, não foi igual. O caso do Pedro é diferente. O relato de que deu uns tapinhas na cara do Pedro já é um absurdo, que é um negócio que humilha o sujeito, negócio de tapinha na cara, mesmo que seja em tom meio de deboche. Não se faz isso. Homem nenhum, pessoa nenhuma aceita isso, ser humano nenhum aceita isso, né? Como não deveria aceitar. E depois ele larga o murro na cara. Aí pelo amor, acho que eu não acho que o episódio do jogo com o Nice sirva de parâmetro para você, não vamos contratar que o cara tem um histórico violento. A não ser que ele tivesse uma capivara de brigas, soco na cara, rabo de arraia, confusão, outra história. Então, eu entendo que o Flamengo fez o certo, afastou, e aí o problema se tornou maior, aí por conta da conduta do Pedro, né? Primeiro, sendo insubordinado a não fazer o aquecimento, o jogo não estava decidido, faltava uma substituição, ele talvez fosse chamado a entrar em campo por uma necessidade, por uma estratégia final do técnico, e depois por não aparecer e não dar um telefonema, um WhatsApp, o que fosse.
né? Ele até poderia falar, por exemplo, olha, gente, eu não quero ser liberado do treino de hoje. O que está acontecendo? Ah, não estou legal, cara. Tomei um soco na cara. Não me sinto bem para aparecer no clube hoje para treinar. Não dormi direito, não estou legal, estou muito abalado, foi tudo muito confuso, uma exposição muito grande, situação muito desconfortável. Deixa esse dia para me recuperar aqui em casa, descansar um pouco aqui. Amanhã a gente se fala de novo. Seria o razoável. Ele não falou. Aí, quando não falou, tivemos ali horas com especulações, né? Especulações é outra coisa também, né, Alan? Várias narrativas tentando responsabilizar o clube para forçar a barra de que o Pedro tinha que sair do Flamengo, o que é um movimento, na mídia, eu quero dizer, não sou torcedor, não, na mídia, que é uma coisa assim impressionante o que se faz. Uma tentativa de responsabilizar o clube assim enorme, de gente que não questiona quando, com a mesma ênfase, quando tem invasão de CT, como eu disse, que eu acho que é pior, em termos de responsabilidade do clube. Porque aí você está no território do clube e os caras são invasores. O Pablo não era invasor. Ele estava no ambiente de trabalho dele e agrediu o outro, né? Agrediu o Pedro. E houve um movimento, nossa senhora. E ainda tem. Deu uma caída aí desses últimos 2 dias, ontem, hoje acho que sim, mas continua, porque, enfim. Agora, clube que não paga salário, clube que contrata sem ter dinheiro, aumenta a dívida, não respeita as suas obrigações, paga o que está na carteira, mas não paga o que está no direito de imagem para não ter problema e perder o direito sobre o jogador. Esses não são criticados com a mesma veemência, sabe? É uma coisa realmente muito interessante.